Ok? Amados irmãos, meu cordial bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública doutrinária nesta manhã de domingo, em que comemoramos o Dia das Mães, a quem eu parabenizo a todas e externo a minha satisfação e a minha gratidão por todas vocês. Confesso que sou hoje o que sou porque aprendi com vocês. Confesso que o que eu tenho hoje é muito mais de vocês do que de mim. Confesso que sem vocês eu nada seria. E isso se estende a todos os homens deste planeta. Sem esse amor, o amor materno, que é o segundo maior amor que a terra conhece e vivencia, nada seríamos sem ele, sem vocês. Então, a palavra certa hoje é gratidão. Gratidão, gratidão. Então eu convido carinhosamente a nossa irmã professora Sara para falar exatamente do Dia das Mães. Que no ano passado eu tive esse privilégio, ocupando o lugar de uma mamãe. Mas eu dei conta do recado. Hoje a mamãe Sara dará esse recado para todos nós. E de antemão, Sara, confesso do quanto estou feliz pela sua presença e pelo que você irá nos apresentar. Então, eu peço licença para, em 1 minuto, fazer a prece inicial. Depois, o irmão Chico Martins lê o minuto de sabedoria, lê um pouquinho do Evangelho e eu logo passo a palavra para a nossa palestrante. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos iniciar dizendo graças a Deus. Dizer a Ti, Jesus, o quanto somos gratos por aqui estar. Por aqui poder comemorar mais um Dia das Mães, especialmente desse Brasil tão iluminado, tão maravilhoso, considerado por Jesus seu Filho unigênito, de pátria do Evangelho, coração do mundo. Então, nós te pedimos, ó Mestre, nós te pedimos também, ó Mãe Santíssima, nesse momento de prece, de ligação convosco, nos envolver com a luz divina, da qual tanto necessitamos para a nossa harmonização, para a nossa caminhada tão árdua que ainda enfrentamos nesse momento no nosso planeta Terra. Que a tua harmonia, a tua paz e a tua luz possa preencher cada lar, cada ambiente de trabalho, cada espaço por onde nós iremos passar de hoje em diante, com a tua permissão, com a tua luz, com o teu amor. Vamos dar início aos trabalhos de hoje. Gratidão. Mantenhas coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareça a dificuldade, tenha a certeza de que pode superá-lo com a perseverança e força que provém do seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum dos seus filhos. Graças a Deus. Então, eu abri no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o subitem é: a felicidade não é deste mundo. Vou ler só um pouquinho, vou te passar a palavra. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais.
Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que ocupam com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Nesse mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra não é um lugar, que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, ilude-se e enganam-se aqueles que a escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem a poder jamais alcançar. Porque o homem sábio é uma raridade neste mundo. O homem absolutamente feliz, nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que eu falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Vamos terminar. Todavia, não deduzis de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente não. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energeticamente um homem velho. Deveis tudo à divulgação deste Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar as novas
gerações, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Assim falou François Nicolas Madeleine, Cardeal Molar, Paris, 1863. Graças a Deus. Fica à vontade. Bom dia. É uma imensa alegria poder retornar nesses nossos momentos de conversa sobre o Evangelho aqui na Casa Espírita Irmãos em Cristo. Após um período de afastamento, no qual eu tive a bênção de receber minha bebezinha Rebeca. E aí, depois de um tempinho lambendo a cria, né, nesse início, a gente vai retomando aos poucos as nossas atividades cotidianas, retomando as nossas outras missões além da maternidade, né? A gente se compromete muito, né? Tem que dar conta de tudo isso. E que momento mais propício para se falar sobre a maternidade, né? A maternidade na concepção, tendo, a partir da concepção, o olhar espírita, né? Falar na maternidade nesse aspecto. Não só por hoje ser o Dia das Mães, né? O dia que a gente convencionou, porque Dia das Mães é todo dia. Quem aqui é mãe sabe que não tem como fugir da raia. Mas a gente sempre convenciona um dia para ressaltar ainda mais essa importância. E além de ser o Dia das Mães, nós também temos como palestrante uma recém-mamãe, né? Que ainda está inundada ali com todos os hormônios do puerpério, que está vivenciando a maternidade ali no período mais intenso. A intensidade percorre toda a maternidade, mas esse início, em que a gente sabe que os bebês humanos, eles têm uma demanda muito maior no começo da vida, né? Então nós temos a privação de sono, a gente tem, né, todo o cansaço físico, emocional, psicológico, espiritual, tudo ali envolvido com um amor assim arrebatador e avassalador. Então é algo muito complexo a maternidade. Então vejam só a confluência de se falar no Dia das Mães e a importância de se falar disso justamente tendo em vista esses dois aspectos. Começando, né, já que a gente fala em maternidade, falar um pouco sobre a fragilidade da vida humana no começo dessa vida material. Nós sabemos aqui que somos espíritos milenares, né? Mas sempre que passamos pelo processo reencarnatório, sempre que nós reencarnamos, né, nesse ou em outros mundos, a gente vem numa situação de extrema fragilidade. Se nós compararmos com outros bebês do reino animal, a gente vai ver o quanto somos frágeis nesse começo de vida. Se a gente observar um bezerrinho, um filhote de cervo, ele já nasce ali em alguns minutos, já está pronto para correr, né, para fugir dos predadores. Se a gente observar uma tartaruguinha, quando os ovos eclodem na praia, se ela tem a chance de chegar no oceano, ela já nada ali e já tem uma independência relativa para tentar garantir essa sobrevivência. Agora, com o bebê humano, a história é completamente diferente. A gente nasce extremamente dependente. Nós nascemos equipados basicamente com duas estratégias de sobrevivência, que é o choro, né? O choro ali de, estou incomodado, minha fralda está suja, eu estou com fome, eu quero mudar de posição. E além do choro, a outra estratégia é a fofura. Que não há quem não se derreta, né, na frente de um bebê. É por isso que quando nasce algum bebezinho próximo da gente, o nosso primeiro ímpeto é visitar, né? A gente adora ver um bebê. Falando em questões de saúde, não é o mais adequado, né? Mas porque é uma atração irresistível. A gente quer estar perto, olhar, pegar, principalmente nas mãozinhas, né? Como já temos aqui, né, várias pessoas da saúde, não é o mais adequado, mas é esse instinto de sobreviver, essa artimanha da natureza que garante o nosso instinto de sobrevivência. A gente sente o ímpeto de cuidar, sente a ligação. E é justamente essas duas
estratégias aí de sobrevivência aliados à solidariedade, para que a gente possa reencarnar e sobreviver nessa reencarnação. Nós precisamos da solidariedade do próximo. E eu ouvi essa ideia em uma palestra de Haroldo e eu achei assim válida, por isso que eu trouxe essa discussão aqui para falar no Dia das Mães, né? Porque justamente o primeiro ato de solidariedade que garante o nosso desenvolvimento aqui na Terra é justamente das nossas mães. E isso acontece antes da concepção, porque antes mesmo da mulher engravidar, há, né, uma conversa, há um compromisso assumido para a vinda daquele novo ser. E para que esse novo ser venha, os pais, e eu vou focar na mãe, né, porque hoje é Dia das Mães, né, a mãe, ela assume esse compromisso e essa responsabilidade de gerar, de cuidar do desenvolvimento, de ajudar na evolução daquele novo espírito. Então, muitas vezes, e que isso já fique claro para a gente, às vezes a gente escuta algumas mães dizendo: ah, mas eu não planejei. Planejou. Pode não ser conscientemente, né, aqui no plano material, mas no plano espiritual, provavelmente aí foi planejado. E eu escuto muitos filhos, inclusive essa semana eu vi muito isso nas redes sociais, dizendo: ah, mas eu não pedi para nascer. Pediu, viu? Provavelmente deve estar implorado, esperado numa fila muito tempo. A gente só não tem essa consciência aqui no plano material. Então veja, esse primeiro passo, nós dependemos da solidariedade das nossas mamães. Porque imagine o processo que nos traz até esse mundo. A mãe, ela abre um espaço dentro do seu organismo para o desenvolvimimento daquele novo ser. E aí a gente percebe a maravilha da criação divina. Você imaginar todos os seus órgãos internos se realocando para que o útero possa expandir e aquele bebê possa se desenvolver. Gente, você imaginar, seu estômago sai do lugar, seu fígado, tudo sai do lugar, para que aquela criança, aquele feto, possa se desenvolver adequadamente dentro do seu organismo. É algo incrível, que a gente acaba banalizando bastante. Então vejam, esse primeiro ato de solidariedade, o aceite da vinda daquela criança, toda essa entrega física por qual todas as nossas mães passaram para que nós possamos vir para esse mundo, e a entrega também. Por exemplo, é muito comum na gravidez as mamães terem anemia, porque todo o ferro a gente envia para os nossos filhos. É muito comum as mamães terem deficiências de vitamina, porque a importância ao desenvolvimento daquele bebê ali na barriga. Então a gente vai enviando, a gente entra em segundo plano para o desenvolvimento daquele bebê. Isso é fato, mesmo que a maternidade, porque a gente tem uma ideia da maternidade, mas nem sempre ela se concretiza, né? Infelizmente, por N motivos, por motivos reencarnatórios, né, espirituais, por motivos físicos, às vezes a convivência entre a mãe e o filho, a mãe biológica e o filho, não se concretiza. Mas tenhamos em mente que mesmo que eu não conviva com a minha mãe biológica, mesmo que eu tenha problemas, ela passou por tudo isso para que eu viesse ao mundo. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa nunca esquecer, porque justamente aí a gente percebe o papel da mãe como instrumento de Deus nesse processo reencarnatório. Todos nós só estamos aqui porque todo esse processo, o milagre do nascimento aconteceu, e para que isso acontecesse, nós tivemos a entrega das nossas mães nesse processo que é ao mesmo tempo um oceano infinito de amor, mas também um oceano de dores, enjoos,
desconforto, o peso da barriga. Há uma mínima porcentagem de mulheres que têm assim uma gravidez super tranquila, né? Que adoram estar grávidas, que não tem nenhuma problemática. Mas a maioria, né, de nós, mulheres mortais, passamos, né, inevitavelmente por todo esse processo. O processo do parto em si, né? Há raríssimas exceções de mulheres ali que passam tranquilamente pelo processo do parto, mas independentemente se é o parto natural ou cesariano, há muitas complicações, dores, né, pós-operatório, enfim, é realmente assim algo muito extremo. A maternidade, ela é um papel extremo em todas as suas nuances, né? No fator biológico é muito extremo, porque demanda demais do nosso organismo. É extremo do ponto de vista psicológico, porque todas as nossas mães passaram ali por questões hormonais muito extremas, né? De repente nossos hormônios estão lá em cima e aí despencam após a gravidez. E aí surge o que a gente conhece, já ouviu falar, o baby blues, depressão pós-parto, às vezes chegando a uma psicose, se não houver um tratamento adequado, um acompanhamento adequado. Nós temos o extremo do cansaço físico, porque independentemente se o seu bebê dorme bem ou não, a gente passa, né, por todo esse desgaste natural. Sem falar a responsabilidade que nós assumimos para toda a vida. É uma ligação que se estabelece para a vida inteira. Porque salientando, mesmo que eu como mãe, por exemplo, né, apenas coloquei ele no mundo, não tive mais contato, mas ainda assim eu passei por esse processo. Foi uma ligação que se estabeleceu. Ela pode não ter perdurado nesta vida, mas essa ligação aconteceu. Em algum momento, provavelmente, ela vai ser retomada. Então vejam a importância das mães no nosso processo reencarnatório. Não é à toa que no próprio Livro dos Espíritos nós temos um tópico que fala sobre o amor materno e o amor filial. Ele diz o seguinte: considera-se que o amor que uma mãe consagra a seus filhos é o maior amor que se possa votar a outro. Eu já ouvi até algumas escalas, né? Ali nós temos o amor de Deus, que é infinito, perfeito em sua realização. E geralmente se fala que o segundo amor maior é o amor de uma mãe. Porque há essa conexão não só do cotidiano, da criação, da convivência, mas também há, na maioria dos casos, essa conexão biológica. Né? A mãe, ela está em contato com o filho desde sua concepção. O pai, obviamente, participa, mas todo o processo da gravidez, por mais que os papais acompanhem, estejam presentes, ajudando, mas a mãe está sentindo ali dentro do seu ser, um outro ser que se mexe, que prova tudo que ela prova, que sente tudo que ela sente, que escuta tudo que ela escuta. Então, é uma simbiose muito forte, essa conexão. A partir do momento em que esse óvulozinho é fecundado, há a ligação, né, do espírito que vai reencarnar, há uma ligação com aquele feto, e que essa ligação vai ficando mais forte ao longo da gravidez. É por isso que geralmente, quando acontece os abortos espontâneos, geralmente é mais propício no início, porque essa conexão ainda está mais fraquinha, mais tênue. Mas na medida que a gravidez avança, essa conexão vai ficando mais forte até o momento, né, do acoplamento ali do espírito realmente no corpo daquela criança. Então veja como é avassalador o amor de uma mãe. Não é à toa que Chico Xavier tem uma frase assim, até um pouco incomum no vocabulário, mas é uma frase que todo mundo aqui já ouviu falar, que é extremamente forte. Quando ele diz que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. A gente percebe a partir dessa frase a força e o poder que uma mãe tem, né, pelos seus filhos. É algo inexplicável. É algo que sobra realmente adrenalina. A gente faz coisas assim impensáveis. Parece que quando nossa energia acaba, a gente lembra do filho e recebe uma carga ali automática.
é algo muito forte. Tão forte assim que nos mexe de uma maneira inexplicável. Eu vou até trazer um exemplo dessa força que a gente sente até nas palavras. A gente sente o amor da mãe até mesmo nas palavras que ela fala ao seu filho. Eu vou tomar a liberdade de trazer um exemplo, eu pensando na palestra, pensando o que trazer aqui, e eu vivenciei um momento que realmente, assim, eu já sou mãe, obviamente, mas que mostra mesmo esse poder avassalador da mãe pelo filho. Durante o velório do nosso querido irmão Miguel, num determinado momento, a mãe dele fez uma prece. Até assim ficou um pouco arrepiada e emocionada, porque as palavras, naquele momento, né, tão doloroso para todos nós, imagine para o coração da mãe, foi tão forte assim que até hoje, até assim nesse momento, quando eu falo, eu sinto toda a carga emocional que essa mãezinha transmitiu naquele momento. E viu aquela certeza que, com certeza ele escutou, ele sentiu, né? Todos nós nos sentimos abraçados naquele momento também. Então a gente vê a força e o poder do amor materno, né? Obviamente, a maternidade, claro, tem um caráter biológico muito forte, é inegável, né? Mas ela não é apenas um acaso da biologia, tá? A maternidade ela é uma escolha do Espírito, um chamado do coração para ser instrumento de Deus na instrução de outra alma. Obviamente, para a maternidade, ela tem essa característica biológica, mas ela não é apenas isso. É uma escolha do Espírito. E muitas vezes essa escolha da maternidade vem por outros meios, não apenas o biológico, né? Então a gente precisa também ressaltar a importância das mães por adoção, tá? A gente precisa ressaltar o papel de muitas avós, né, que muitas vezes assumem essa responsabilidade ou ajudam, né? Eu tenho muita sorte de ter essa ajuda, né, da vovó ali, das vovós, nesse apoio e nessa criação. Também é o amor materno. E há quem diga que o amor de avó é duplamente maior, né? Que a mamãe ali 2 vezes. Também precisamos lançar o olhar também para as madrastas, né? As mamães de coração que assumem também essa responsabilidade. Então há vários papéis maternos, não só o da mãe biológica. Muitas vezes a gente assume o compromisso da maternidade não apenas pelo processo natural, né? Pelo processo corporal, mas a gente também assume esse processo em outras frentes. Às vezes uma tia que ajuda ali na criação dos seus sobrinhos, às vezes uma figura, né, uma vizinha, enfim, mas que também cumpre esse papel da maternidade, que é igualmente importante e que a gente também precisa valorizar, né? Esse amor materno, esse cuidado, porque, como eu já comentei, é um chamado do coração. Toda mãe, nosso foco, né? Toda mãe é instrumento de Deus. É uma responsabilidade assumida, quer seja por via biológica, quer seja apenas por vias do coração. É uma responsabilidade que nós assumimos, ainda no plano espiritual. Então, que nesse Dia das Mães hoje a gente também possa votar. Mesmo que eu tenha minha mãezinha presente no meu dia a dia, eu também vou pensar nos outros papéis maternos, né? De pessoas e outras mulheres ali que também contribuíram na nossa criação. E é importante ressaltar também que a maternidade, ela é uma oportunidade de aprendizado mútuo, tá? Mesmo porque nós somos seres humanos, nós temos nossas falhas. Nós viemos aqui nesse processo reencarnatório para aprender. Então, nenhuma mãe nasce pronta, né? Geralmente a mãe vai se formando na convivência com o seu filho. A gente tem toda uma questão instintiva, né? A própria natureza, o próprio Deus nos intuiu, né? Nos capacitando com essas intuições, mas a gente vai ali na prática desenvolvendo essas habilidades maternas, tá?
Então, na verdade, não é nenhuma escola a maternidade. A gente pode dizer que é um pós-doutorado, né? A gente tem as oportunidades de desenvolver a paciência, e mais um pouquinho de paciência também, porque cada desenvolvimento dos nossos filhos é um desafio diferente, né? Mesmo quando eles já estão crescidos, às vezes dão até mais trabalho do que quando são crianças, né? Porque quando são crianças a gente tem a proteção ali maior. Depois que estão crescidos, eles ficam por conta, mas a mãe está sempre ali, sofrendo, sorrindo, tentando estar junto, mesmo quando o filho tenta afastar. Então, é esse aprendizado que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Da vida materna. A gente exercita esse processo evolutivo juntos, nesse papel de ser mãe. E não se engane, né? A maternidade, ela é a maior prova daquele ditadozinho, né? Que a gente diz, quando cospe pra cima, cai na testa. Porque ainda provavelmente muita coisa, até mesmo que eu falava antes de ser mãe, a gente paga com a língua depois. Quem aqui nunca viu uma criança fazendo alguma birra em algum lugar aí público e diz, quando eu tiver filho não vai ser desse jeito? Geralmente é pior, geralmente vem pior. Então a gente, é até importante a gente relatar isso, até para quem é as mamães, não se culparem tanto, né? Porque a culpa materna, ela é algo que nos persegue o tempo inteiro. Porque as pessoas julgam demais, falam demais. Como eu disse, a gente não nasce pronta para a maternidade, a gente vai desenvolvendo isso daí. Isso pode gerar muita insegurança no nosso coração. Será que eu estou fazendo do jeito certo? Mas a vovó disse que é desse jeito, mas eu queria fazer assim. Porque eu vi na rede social, que é um veneno se não for, né? Porque na rede social tem isso, tem 1000 cursos de 1000 coisas diferentes. E a gente se sente pressionado, e a gente se sente inseguro. E a gente precisa deixar o nosso coração mais leve nesse processo. A gente precisa tentar se livrar ou não se afetar diante de tantos julgamentos. Porque, como eu já falei, é um aprendizado. Obviamente, a gente recebe a responsabilidade de guiar um espírito ali da melhor forma possível no caminho do bem. Tentar fazer isso quando nem a gente ainda conseguiu achar, né? Assim, a gente obviamente sabe que a luz é o evangelho, a gente ainda está tentando caminhar por esse caminho, e além disso a gente precisa guiar um outro espírito nessa mesma direção também. Então veja o tamanho da responsabilidade da figura materna. Não é à toa que a gente pode chamar a maternidade de sacerdócio. Simbolicamente falando, a maternidade, ela é um sacerdócio, é uma missão divina que gera uma responsabilidade muito maior do que a gente possa imaginar. Inclusive, tem até no Livro dos Espíritos uma pergunta especificamente sobre essa missão, a missão da maternidade, que é lá na pergunta 582, apesar que lá está a paternidade, porque envolve o papel da mãe e do pai, né? Dos cuidadores de uma forma geral, né? E se é língua portuguesa a gente engloba, né? A questão do gênero. Mas nosso foco é o Dia das Mães, então eu vou fazer a leitura focando na questão da maternidade. E aí essa pergunta diz o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? E o que eu adoro no Livro dos Espíritos é porque ela não deixa muita margem de interpretação, não. Ela traz assim de uma maneira direta. Quando ele pergunta, a paternidade, a maternidade é uma missão? E aí é respondido, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Ou seja, não deixa dúvida, eu não posso relativizar isso. A maternidade é, sem dúvida nenhuma, uma missão. E aí continua, é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a mulher, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, no caso a criança,
uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então não há como ser mais claro do que isso. A maternidade é uma missão e ela traz um grandíssimo dever muito maior do que nós imaginamos, porque Deus envia. Todos nós somos filhos de Deus. Então imagina, eu estou recebendo um filho de Deus. Deus colocou aquele ser sobre a minha tutela para que eu encaminhe na senda do bem. Para que eu eduque, não só materialmente falando, mas principalmente espiritualmente falando, moralmente falando. E muitas vezes eu tenho que fazer isso enquanto eu estou buscando a mesma coisa, né? Então, veja o tamanho da nossa responsabilidade. Mas Deus facilita o nosso trabalho, porque nós recebemos, na maioria das vezes, nossos filhos ainda, né, bebezinhos, crianças, salvo casos de adoção, casos específicos, né? Trazendo uma constituição delicada, como eu disse, né? Dos artifícios nossos de sobrevivência é a fofurice, né? E a gente sabe que a plasticidade neural de uma criança, né, ela é mais suscetível à aprendizagem do que o de um adulto. Quem é professor sabe bem isso, né? Eu, como professora, sei muito bem que é muito mais rápido, diferente ali a aprendizagem de uma criança do Fundamental 2, por exemplo, de um adolescente que está lá no terceiro ano do ensino médio, né? São níveis de aprendizagem diferentes. Quando Deus facilita esse trabalho, né, nos enviando como crianças, justamente para a gente ser mais suscetível aos aprendizados, aos exemplos, para que seja mais fácil, né, a gente conseguir essa nossa evolução. E aí a gente se pergunta como mãe, que tipo de ensinamento eu estou passando para os meus filhos? Que tipo de exemplo eu estou passando para os meus filhos? Eu estou aproveitando, né, essa facilidade, né, que Deus proporcionou para realmente imprimir, tentar da melhor forma fazer com que o meu filho trilhe o caminho do bem? Infelizmente nem sempre isso acontece. No próprio Livro dos Espíritos, continuando a resposta, nós temos o seguinte: muitas mães, muitos pais, no entanto, mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Então vejam como a nossa conexão perdura, né, durante a maternidade. Nós somos responsáveis também pelo futuro dos nossos filhos. Se nós formos negligentes, se nós formos omissos, ou se nós não cumprirmos realmente essa responsabilidade que nós assumimos, e se os nossos filhos tiverem dificuldades, caírem em virtude disso, nós também assumiremos essa responsabilidade junto com eles. Agora, obviamente, né, somos espíritos diferentes. Se os pais, a mamãe, fez de tudo que estava a seu alcance para ajudar, para guiar, e ainda assim, pelo seu livre-arbítrio, aquele filho se enveredou por outro caminho, resta, apesar do sofrimento que a mãe, mesmo cumprindo seu papel, a mãe sempre vai sofrer nesse sentido. Ao menos cumprimos o nosso dever. Mas posso garantir que mesmo cumprindo o dever, a gente vai continuar ali até que aquele filho, não importa se em 20 encarnações à frente, a gente vai estar ali observando de alguma maneira, justamente por causa desses laços que nos unem, né? Da mãe para o seu filho. Então, vejam o quão grandiosa é essa missão. Mas nós temos, obviamente, um modelo para nos guiar nessa missão. Porque se Jesus Cristo é o nosso modelo de conduta moral, nossa Mãe Santíssima Maria é um modelo da maternidade aqui na Terra, pelo qual nós podemos nos guiar. Então, porque imagina, se nós, com os nossos filhos, achamos a maternidade desafiadora, imagina o papel de Maria.
Imagina uma jovem ali na Galileia, prometida em casamento a um homem mais velho, né, José, que de repente recebe a visita de um anjo dizendo que ela terá o Filho de Deus. Qual foi a reação de Maria? Faça-se em mim a vontade do Pai. Ela não titubeou em nenhum momento, ela não fraquejou sua fé. No mínimo a gente pensaria: nossa, mas se essa história vazar aí, eu vou ser apedrejada, que era o que acontecia na época. A gente pensaria, né, provavelmente ali nas implicações, mas Maria confiou no poder e nos desígnios de Deus e aceitou de bom grado. Imaginem, apesar de Jesus ser um espírito de luz, mas os desafios que Maria enfrentou durante a sua maternidade, né? As precárias condições econômicas, Jesus nasceu numa manjedoura, a fuga para o Egito a fim de salvar Jesus. Imagina você ser responsável pela criação de um ser como Jesus. Apesar que nós sabemos, né, que Maria aceitou esse papel, mas nós sabemos também que quantos espíritos vieram com missão para a terra e fraquejaram nessas missões. E Maria Santíssima permaneceu ali com sua fé inabalável, confiando nos desígnios de Deus, mesmo nos momentos mais dolorosos da vida de seu filho. Imagine para uma mãe, até sempre me arrepio, né, quando eu penso nessa parte, porque a gente é mãe e se nosso filho tropeça, um raladinho no joelho, a gente fica ali para não viver de preocupação, né? Imagina Maria, que acompanhou todo o Calvário de Jesus. Imagina ver o seu filho sofrendo a tortura, a injustiça, a difamação. Ver o seu filho crucificado. Mas em nenhum momento Maria fraquejou na sua fé. Porque ela assumiu realmente a responsabilidade daquele ser, mas ela confiou em Deus e trouxe ali, confiou nos desígnios de Deus, porque é muito comum para as mamães a superproteção, né? Porque a mãe sabe, a gente quer proteger nosso filho de tudo, das dores do mundo, das decepções. A gente quer proteger nossos filhos, às vezes, da vida que nós tivemos. É tanto que é muito comum dizer: eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. E às vezes a gente cai, como mãe, numa armadilha muito perigosa, que é justamente essa superproteção que pode atrapalhar o desenvolvimento desse filho. É como, por exemplo, vou usar o exemplo da vacina. É um momento doloroso. Quem não tem dó aqui quando uma criança recebe uma vacina, né? Dói, às vezes dá reação. Mas nós temos a certeza de que aquilo ali é para a proteção futura. Tem um propósito. Então, muitas dores pelas quais nossos filhos precisam passar, eu não estou falando só apenas sobre dor física, mas muitas vezes a dor da frustração, a dor do impor limites. Quem de nós aqui adolescentes nos revoltamos contra os nossos pais porque nos foram colocados limites? Mas havia um propósito. Eu garanto que nossas mães sofreram ali por nos ver com raiva, nos verem revoltados, e isso entristecia o coração dela. Porém, ela sabia que aquilo ali havia um propósito. E Maria, diante de todo o sofrimento do seu filho, ela sabia que havia um propósito em tudo aquilo ali está acontecendo. E esse papel de Maria justamente pode nos ensinar a não fraquejar a nossa fé. De sermos tudo que pudermos ser pelos nossos filhos, de nos cuidarmos pelos nossos filhos, porque é uma frase também bem conhecida aí, que diz, né? Quem aqui é mãe que morreria pelos seus filhos? Todos nós. Mas você viveria pelos seus filhos? Né? Você se cuida para ser a melhor versão de você mesmo para os seus filhos? Você está cuidando da sua saúde para que você não falte aos seus filhos, mas não é porque morrer, né? Na maioria das vezes é rápido, é fácil, né? Eu vou morrer pelos meus filhos, dei a vida, mas eu estou fazendo esforço na minha vida para que eu não falte aos meus filhos, para que eu acompanhe, para que eu os ajude. Eu estou fazendo o máximo possível nesse papel de responsabilidade que Deus me confiou. Então, que a gente possa
se espelhar minimamente que seja na figura de Maria, e aí a gente vai estar conseguindo fazer aí um bom progresso nessa missão da maternidade. E para encerrar, né, a palestra, porque eu estou até passando um pouquinho do horário, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que ele é muito significativo, pensando na minha história, nas figuras maternas que me acompanharam, que é um texto chamado Retrato de Mãe, de Dom Ramon, bispo de La Serena, que foi traduzido por Guilherme de Almeida, e é um texto que vem passando de geração em geração, né? Minha mãe recebeu esse texto na escola, na comemoração do Dia das Mães, ainda na adolescência dela, e sempre em comemorações, eu sempre gostei muito de oratória, a gente lia esse texto, inclusive a gente já fez a leitura dele aqui, em uma outra comemoração do Dia das Mães, mas ela traz uma carga, e eu vou pedir que vocês reflitam bem, né, sobre a importância da mãe que vem trazendo aqui nesse texto. Diz o seguinte: uma simples mulher existe que pela imensidão de seu amor tem um pouco de Deus, e pela constância de sua dedicação tem muito de anjo, que sendo moça pensa como uma anciã, e sendo velha age com as forças todas da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio, desvenda os segredos da vida, e quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e rica, empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha, e fraca, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-la de novo, e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não exija de mim que diga o nome desta mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este álbum, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhe cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viajante, em troca da suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Então, gente, no dia de hoje, quem tiver sua mamãe ainda aqui no plano material, se ela estiver aqui, né, no final da palestra, abrace, diga um eu te amo, mostre a importância. Se sua mãe estiver longe, no plano material, entre em contato, ligue. Se estiver no plano espiritual, faça uma prece, porque com certeza ela vai sentir o seu amor, a sua dedicação. Então faça uma prece, diga o quanto a ama. Se você tem problemas com sua mãe, busque o perdão ou busque ser perdoado. Mas que nós não deixemos passar em branco a importância que essas mulheres têm em nossa vida. Obrigada. Então, mais uma prece, né? Não, mas aproveitando o embalo, então vamos fechar os nossos olhos, se assim desejarem, e vamos votar, né? Essa nossa prece para as nossas mamães encarnadas ou desencarnadas, desejando do fundo do nosso coração que todas elas sintam o nosso amor, que todas elas sintam o quanto são importantes na nossa vida, mesmo as mamães não biológicas, né, as que exercem ali alguma função, e se ainda não formos mães, né, e se formos mães, que a gente rogue a Deus força nessa batalha que sabemos o quanto é difícil. E encerrando a prece, nada melhor do que rezar a oração da Ave Maria para nos abençoar nesse domingo maravilhoso. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.